A nossa querida doutora Luzia já está conosco e eu sei que ela tem um trabalho lindo, maravilhoso a apresentar hoje para nós. Na verdade, foi escolhido a dedo para encerrar esse nosso mês de trabalhos, né? Estudos e pesquisas. E realmente, eu acho que vem uma mensagem aí que nós estamos precisando muito. Queríamos ler, viu, uma lição aqui de preparação do Correio Fraterno. Abrimos aqui, é uma mensagem de Alma Eros, mas acho que é adequada porque a doutora vai nos falar hoje, viu, doutora? Olha só. Chama-se Ele Virá. Espera, meu irmão. Não profiras ainda a palavra suprema de revolta e de dor. Ruge a tormenta em fúria, troveja a cólera, a pessoa envenena, a maldade fulmina. Conserva a tua bússola divina de otimismo e de amor. À frente dos impulsos tumultuários, paralisa teus pés, recolhe tuas mãos, põe a serenidade nos teus olhos, cerra teus lábios no silêncio e espera no Senhor. Ele virá nos próximos instantes e falará por ti, se souberes calar. E onde tua mão inquieta não houver perturbado, fará reparações amorosas e justas. Converterá a tua serenidade no espelho cristalino da verdade, e que o perseguidor ver-se-á tal qual é, em que a calúnia, o mal e a ingratidão reconhecer-se-ão para tornar a treva de onde vem. Terás alegremente a vitória do bem. Ouve, pois, meu amigo, se o momento é de dor e de perigo, de negros temporais, espera, espera mais. Não recalcitres contra os aguilhões. O divino Senhor dos corações tudo sabe na luz em que governa, no grande amor da majestade eterna. Ansiedades, angústias, amargores, ciladas dos caminhos tentadores, ó, tudo passará. Não te percas na noite de aflição. Foge à revolta e à desesperação. Espera, espera ainda, porque ele virá. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, amigo, amado Mestre, Senhor, bons espíritos que nos amparam, inspiram e orientam, orientadores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos companheiros, que nós possamos dispor, em nome de Jesus, de uma tarde de sublimidade, de um apelo efetivo à paz, à serenidade, à tranquilidade, ao bem, ao amor, para que nós saímos daqui mais leves, mais felizes, mais saudáveis e, sobretudo, mais dispostos a trabalharmos pelo bem, incondicionalmente. Pedimos, Senhor, as bênçãos para nossa querida amiga e irmã, doutora, que vai nos falar, e que nós todos possamos dispor de um ambiente de ternura, de compreensão, de solidariedade e de muita paz em teu nome, Jesus. Fica conosco. Obrigado. Assim seja e graças a Deus. Querida amiga, doutora Luzia, ficamos muito felizes com o seu retorno aqui ao nosso trabalho. Como dissemos, pedimos a Jesus que ampare, que nós possamos iniciar nesse instante a sua fala, com a nossa gratidão antecipada. Eu que agradeço a acolhida de sempre, tão carinhosa, e me desculpo aí por estar no celular, porque eu estou sem internet em casa, estou tendo que usar a Vivo, né? Se ela der sinal de retorno, a gente troca aí a mídia, porque fica mais legal, né? Nós temos até que horas para falar, para ouvir? Não estou ouvindo. Na verdade, está me ouvindo agora? Estou. Okay? Na verdade, nós imaginamos que vamos ter 2 tempos de 40 minutos. Primeiro tempo de 40 minutos,
aí um descansozinho aí de uns 5 minutos, depois um outro tempo de uns 40 minutos, mais um descansozinho, e, finalmente, aquela questão das perguntas, das respostas, para terminar. Tá bom? É isso. É muito tempo para vocês ouvirem. Eu vou querer... Fique à vontade, fique à vontade. Eu vou querer ouvir também, e, assim, eu não tenho como controlar aqui quem quer falar, né? Mas, se a pessoa aparecer aqui, quero falar, a gente controla o fechamento da ideia e passa a palavra, tá bom? Muito bom. Algum tempo atrás, eu li uma mensagem de Joana de Ângeles do livro Episódios Diários, que se chama Arte de Ouvir. Não pretendo ler a página, mas a página fecha com chave de ouro, dizendo assim: a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. E aí a gente, né, recolhe essas pérolas que a espiritualidade derrama sobre nós e não temos a dimensão, né, da grandeza e da profundidade dessas ideias no primeiro momento, né? Vamos para a vida. E, indo para a vida, a gente tem questões familiares, tem questões no ambiente de trabalho profissional, tem questões no ambiente de trabalho na casa espírita, tem questões principalmente consigo mesmo. E observa dificuldades imensas em cada uma dessas áreas, né? Começando, né, só para ilustrar da onde saiu a necessidade que eu tive de desenvolver essa reflexão, o grupo familiar. Ali se percebe muita dor, muito sofrimento, muita insatisfação, mas se a gente conseguir ouvir, né, sempre ouvir cada uma das pessoas falando sobre a situação que vivem, a gente vai perceber a solidão, muita solidão, mesmo quem vive numa mesma casa durante muitos anos, não consegue dar notícia ao outro do que sente, de quem é, do que pensa, das suas necessidades e das suas possibilidades, e, ao mesmo tempo, também não consegue saber do outro essas mesmas informações tão preciosas. Então, a situação normal, né? Normal não, vou dizer assim, habitual das relações familiares é de muita solidão, de uma sensação de nunca ser ouvido, de não ser compreendido, só que todos compartilham essa mesma sensação. Comecei a parar para pensar sobre isso. Então, a gente não tem nas relações de família uma pessoa que está bem no seu lugar, que está bem na sua postura, que está bem na sua posição, e enquanto o outro se sente excluído desse bem-estar. O que a gente vê são almas em profundo sofrimento, com muitas carências, com muitas ansiedades, com muitas angústias, vivendo no mesmo lar, na mesma casa ou no mesmo grupo familiar, só que não compartilham emoções, sensações, não que não desejem, não aprenderam essa arte. É uma arte, né? A gente vai para um grupo de trabalho,
aí os nossos queridos irmãos dirigentes, né, de uma instituição com tantos anos de trabalho e de tradição, podem fazer um inventário de quantas dificuldades surgiram na comunicação entre as pessoas em seus lugares de trabalho. E se você ouvir uma delas, ela tem suas razões. Se você ouvir a outra, ela também tem suas razões, só que a comunicação é poluída por uma série de emoções desconhecidas da própria pessoa que as experimenta, poluída por palavras inadequadas, em momentos inadequados, e isso enfraquece o grupo de trabalho. A energia que deveria fluir desses corações que têm o mesmo objetivo na direção das realizações se dispersa nesses conflitos, nesse distanciamento, porque falta a arte de ouvir. De muito tempo para cá, eu tenho um trabalho que já divulguei no ICEB, já fiz até mais de um módulo de autocura no ICEB. Aliás, comecei por esses módulos de autocura, né, a convite do professor Jorge Andréa. A gente ouve pessoas, né, porque é um trabalho que convida quem está em sofrimento. O trabalho de autocura, ele é direcionado, ele busca quem está com uma doença complicada, quem está com uma questão familiar difícil, quem está com uma situação de complexidade qualquer. E então aí a gente tem que ouvir as pessoas que chegam com essas tempestades emocionais, com essas angústias, com esses conflitos. E a gente também não tem a arte de ouvir. Arte implica em disciplina, arte implica em exercícios, arte implica em dedicação, arte implica em busca de um alvo superior, um alvo mais elevado. Então, muito tempo convivendo com essa frase, né? Arte de ouvir, e estando, né, em convivência com tantos grupos, né, com tantas possibilidades de interação, a gente começou a perceber que realmente nós somos muito fraquinhos na arte de ouvir. Vou pontuar aí, né, exatamente como é que isso se manifesta, né? Depois gostaria de ouvir o que vocês percebem a respeito, mas essa dificuldade de ouvir o outro nasce da dificuldade que nós temos de ouvir a nós mesmos. Então, aquela antiga chamada, né, homem, conhece-te a ti mesmo, ela tem esbarrado em muitas barreiras da nossa inferioridade ainda espiritual. Ela tem esbarrado nas nossas dificuldades até de saber exatamente do que está se falando. Mas, para deixar a coisa de uma forma bem clara, todas as vezes que a gente experimenta sofrimento, solidão, incompreensão, angústia, mal-estar numa relação, e a gente pensar que é o outro que está causando isso, a gente não está se ouvindo. Claro que essa revelação não sai da minha cabeça, que na minha cabeça tem, não é, muito pouca arte e ciência acumulada a respeito. Mas o Jung, né, professor de Joana,
coloca isso naquela frase de almanaque: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, enquanto a gente está olhando para o outro, para o filho, para o cônjuge, para o irmão, para a mãe, até para os desencarnados, né? E entendendo que o nosso sofrimento, o nosso incômodo vem de alguma coisa que ele faz, a gente está sonhando. Às vezes um pesadelo, porque não é o que o outro faz, é o que em mim responde por esse incômodo que eu sinto quando o outro faz isso, faz aquilo, diz isso ou diz aquilo, experimenta isso ou experimenta aquilo. Isso é tão fácil de verificar no dia a dia, na realidade, porque aquele mesmo comportamento do outro que me deixa agoniado, angustiado, aflito, magoado, chateado, aborrecido, triste, lá o que seja, em outro não causa tormento nenhum. O outro pode dizer assim: é o jeito dele, deixa ele é assim. Então, acreditar nos mestres é um bom fio condutor para a saúde, é um bom fio condutor para a felicidade. Acreditar em espírito e verdade. Porque quem de nós iria discutir com o senhor Jung e dizer que ele está errado? Quem de nós iria discutir com Dona Joana de Ângeles e dizer que ela está errada? Né? Quem iria discutir com Jesus e dizer que ele está errado? Não, a gente não, é isso mesmo e tal. Mas no funcionamento, que é o que interessa, a nossa rebeldia da nossa infância ou adolescência espiritual se manifesta. E como é que eu, né, resolvo isso? Como é que eu saio disso? Né? Como é que eu modifico esse cenário? Primeiro, entendendo que é por aí. Enquanto eu implicar com isso, porque a gente é implicante, né? A gente é implicante. A gente ouve uma instrução, né, superior, não é a instrução da Luzia que é superior, não, né? A gente ouve uma instrução superior vinda de um espírito desse com toda a autoridade e, no fundo, pensa o quê? No meu caso, não se aplica. Algumas pessoas me deram feedback, assim, não desse estudo específico, mas de outros tantos, dentro do conteúdo de autocura que a gente tem colocado, diz assim: ela fala essas coisas porque ela não sabe o que eu vivo. Então, assim, essas coisas que a Luzia, o professor César Reis, a professora Nádia, o professor Jorge Andréia, que a gente teve a felicidade de ouvir, eles, acredito que eles, como eu, são repetidores, são alto-falantes, são explicadores, não são autores das ideias. Né? Então, com certeza, os autores dessas ideias sabem, conhecem muito bem o que nós vivemos na intimidade dos nossos lares, nos relacionamentos com nossos familiares, nos relacionamentos com os nossos companheiros de trabalho, e podem afirmar com certeza que, enquanto eu estiver dizendo que é o outro que me causa sofrimento, eu estou sonhando, e que eu só vou acordar quando eu olhar para dentro e ver o que em mim responde por aquilo, e aí sim me empoderar. Porque, apesar da gente consumir uma encarnação tentando fazer com que o outro funcione de um jeito
que a minha vida fique mais agradável, confortável e segura, eu sou teimoso em me desiludir disso. Continuo tentando. E tento como? Falando. Então, eu falo, e nada acontece. Eu continuo falando, e nada acontece. E a gente usa até aquela expressão, né? Mas eu já falei mais de 1000 vezes, você já falou mais de 1000 vezes e não adiantou nada, de repente, seria uma boa você pensar que falar não é o caminho, né? E se falar não é o caminho, qual é o caminho? Ouvir. A arte de ouvir nos requisita o exercício das virtudes. Só por isso já valeria a pena a gente sair do lugar da falação para o lugar da escutação. O exercício da arte de ouvir nos faculta o exercício da humildade, nos faculta o exercício da paciência, nos faculta o exercício da generosidade, nos faculta o exercício da disciplina. Então, indo lá para aquele conceito básico da doutrina espírita, de que a lei de Deus, né, é a única para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Olha só como a gente está ouvindo a instrução, né, dos amigos mais esclarecidos, mais evoluídos, dos espíritos superiores, há tanto tempo, e teima, né? A lei divino-natural é a única para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então, eu não sou infeliz quando o outro diz isso ou diz aquilo? Não. Você é infeliz porque, nesse lugar, você está agindo de maneira contrária à lei divino-natural. E por que você está sofrendo? Que é para ver se uma hora... Para ver, não, Deus tem certeza, né, que uma hora a gente vai desistir desse funcionamento. Né? É para você desistir desse funcionamento. Esse funcionamento não funciona, esse funcionamento me infelicita. Então, a lei o cumprimento da lei, a harmonia com a lei, vai me trazer saúde e felicidade. E a lei me diz o quê? Desenvolva suas virtudes, desenvolva humildade, desenvolva paciência, desenvolva generosidade, desenvolva disciplina. Sem disciplina, a gente não aprende uma arte nova. Então, se eu quiser aprender a tocar um instrumento, vou ter que ter disciplina de me exercitar todos os dias, aquelas horas. Se eu quiser aprender a pintar um quadro, eu vou ter que ter disciplina de preparar as tintas, o material, ir lá fazer como o professor manda, copiar, até que a minha mão, como se diz, né, na escola de pintura, até que a minha mão se solte, eu preciso de disciplina. Então, quando eu estou no exercício da humildade, da paciência, da generosidade e da disciplina, eu experimento bem-estar. Quando eu estou no exercício do orgulho, quando eu estou no exercício da impaciência, que é a manifestação do egoísmo, quando eu estou no exercício da manifestação do egoísmo em si mesmo, e quando eu estou no exercício da indisciplina, eu experimento mal-estar, mesmo que seja uma indisciplina alimentar. Se eu abuso daquele alimento, que não é bom para a minha saúde, eu vou experimentar um mal-estar. Então, o exercício da escuta é um exercício de desenvolvimento de virtudes e de combate
ao orgulho e egoísmo que estão na causa de todas as doenças individuais, familiares e coletivas. Então, assim, não é? Se a gente para pensar, se a gente recolhe esses elementos preciosos de informação que a doutrina espírita nos passa, a gente primeiro se convence, porque não é fácil abrir mão, não é fácil abrir mão desse processo que, para alguns, é um hábito vicioso psicológico, chamado de vitimização. A vitimização se torna um vício, uma atitude que a pessoa instala diante de qualquer desafio existencial. Veja bem o quanto isso vai na contramão da proposta de evolução, da proposta da lei de Deus de progresso para cada um de nós, né? Nós somos colocados diante de dificuldades, de barreiras, de impedimentos, de desafios, de negativas. Para quê? Para quê? Para desenvolver qualidades que a gente ainda traz de forma muito latente, que precisam se expandir. Se eu não acredito que dou conta, se eu não acredito que sou capaz, se eu não acredito que estou num processo de educação, eu olho para aquele monstro que surgiu na minha frente, olho para aquele desafio que surgiu na minha vida e me apequeno, me vitimizo. O Leonardo Boff tem um livro, né, uma parábola belíssima, né, que é a águia e a galinha. Aquela águia, não é, filhote, que foi criada num galinheiro, até que um biólogo falou para o dono do galinheiro: mas é uma águia, ela precisa voar. E o dono do galinheiro diz: não, mas ela foi criada aí, ela não vai poder mais voar. E esse biólogo vai lá e precisa insistir algumas vezes, porque realmente, não é, a águia, quando se via diante da imensidão, tinha medo de abrir suas asas e queria voltar para o galinheiro. Mas ele insistiu até que ela abriu as suas asas e saiu piando pela imensidão, né? Nós somos águias, não somos galinhas. Mas quando eu me apequeno, né, na linguagem do Leonardo Boff, quando eu fico agalinhado na pena de mim mesmo, na autopiedade, na vitimização, eu não consigo escutar ninguém. Eu não consigo escutar nem a mim mesmo. E isso se torna um hábito. Então, quando a gente, pela primeira vez, acorda para essa realidade, olha, você está na doutrina espírita, sei lá, há uma semana. Você está na doutrina espírita há 70 anos. Você está uma vida na doutrina espírita. Jesus disse isso, Joana de Ângeles disse aquilo, não é? Os companheiros palestrantes trouxeram aquela informação, e você ainda está lançando mão desses mecanismos de fuga, de apequenamento. Está na hora de você acreditar que toda essa conversa sobre sermos seres criados destinados ao aperfeiçoamento progressivo, que a felicidade é a nossa única fatalidade, é bom a gente começar a ouvir de verdade e acreditar que essa conversa é com a gente, sim. E aí,
eu fico convidado a mudar o meu funcionamento. Então, como é o meu funcionamento comigo, como é o meu funcionamento em família, como é o meu funcionamento em sociedade, como é meu funcionamento na casa espírita. Tudo isso demanda exercício agostiniano, né? Pergunta 919A. Fazer todos os dias esse inventário, fazer todos os dias esse balanço, não só dos momentos em que eu agi bem, dos momentos que eu não agi tão bem, fazendo-se perguntas e não temendo multiplicá-las, tomando posse da herança de um outro grande mestre, Paulo de Tarso, né? Senhor, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Só a gente se fazendo essas perguntas, como eu me sinto no relacionamento familiar? Me sinto valorizado? Me sinto respeitado? Me sinto conhecido? Me sinto aceito? Se a resposta é mais ou menos, é não, nunca foi, agora está sendo, se a resposta é uma resposta que denota uma avaliação de que essa relação em família é pobre, eu estou sendo convidada a quê? Será que eu estou sendo convidada a reclamar da família? Será que eu estou sendo convidada a respeitar, a responsabilizar a família? Será que eu estou sendo convidado a me vitimizar diante da família? Não, estou sendo convidado a me ouvir, me reconhecer, me valorizar, para que eu possa, com serenidade, ouvir a família. Porque se eu não estou em paz, minimamente em paz comigo mesmo, se eu não estou minimamente bem resolvido comigo mesmo e estou buscando de forma dependente emocional do afeto que vem do outro, da apreciação que vem do outro, do elogio que vem do outro, da valorização que vem do outro, eu também não sou capaz de oferecer ao outro o elogio, a valorização, a escuta. A nossa escuta é normalmente poluída por vários agentes tóxicos e poluentes. Vamos falar de alguns, porque não dá para falar de todos, né? A nossa escuta é poluída pelo julgamento. Então, Jesus, né? Luzia, Jesus, não julgueis para não serdes julgados. E até hoje a nossa escuta é poluída pelo julgamento. Se é uma pessoa de uma geração mais jovem, o julgamento é de que o jovem é isso, que o jovem é aquilo. Se o julgamento é de uma pessoa mais idosa, é que esse está assim, está assado, não se esforça, só reclama, não sei o que lá. Se a escuta é de um companheiro de trabalho, ele não deveria fazer assim, deveria fazer assado. Se a escuta é de alguém em sofrimento, se a escuta é de alguém que está perdido de si mesmo, que está em situação de miséria material ou moral, a nossa escuta é poluída pelo julgamento. Às vezes, cruel. Está assim, né? Porque
não fez a coisa certa. Está assim porque é rebelde, está assim porque não sei o quê, não sei o quê, né? Então, Jesus nos deixou, por exemplo, né, o exemplo da acolhida que ele deu a Maria de Magdala. Ele escutou Maria de Magdala, escutou aquela alma sem julgamento. A mulher adúltera, sem julgamento. Sabia com antecipação, claro, que Pedro não daria conta de dar testemunho no primeiro momento da sua ligação com o Mestre. Sem julgamento. Sabia que Judas estava entendendo tudo errado e que se deixaria levar pela sua compreensão equivocada. Sem julgamento. As pessoas que ele curava e que, com a sua visão espiritual expandida, conseguia ver a ação da lei de causa e efeito acontecendo ali, não julgava. Vá e não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior. Jesus ensinou a fazer isso. E nós estamos agora aqui no ano da graça, né, de 2021, julgando sem parar, julgando a nós mesmos, julgando os próximos, julgando os distantes, julgando as pessoas públicas, julgando o vizinho, julgando a pessoa na rua. Não julgueis para não seres julgados. Então, como é que a gente vai parar isso, né? Disciplina, exercício, autoconhecimento. Então, se eu estiver disposto a começar essa transformação, começo a ouvir a mim mesmo, sem julgamento. É claro que a consciência nos sinaliza aonde nós não fomos felizes nas nossas escolhas. Claro, né? Mas aprendi com o Mileco. A culpa é um bom despertador, mas é um mau companheiro. Ele contou, não é, que ganhou um despertador que tocava a música que ele mais amava, que era Jesus, a Alegria dos Homens. Mesmo assim, ele não ficava ouvindo essa música o dia inteiro. Então, não nos julguemos a nós mesmos, vamos reconhecer os nossos erros e o que é preciso fazer para seguir a orientação que Jesus deu a tantos, para irmos e não errarmos mais. O julgamento... Doutora, vamos preparar o primeiro intervalo, Encerra o seu pensamento e fazemos 5 minutos de intervalo, por favor. Nossa, a gente, quando está falando, não sente o tempo passar. Então, eu vou fechar com isso, né? Primeiro requisito para uma boa escuta é silenciar o julgamento. Depois tem mais. Maravilha. Até já. 5 minutos de intervalo, meus amigos. A doutora Nádia já voltou, então, numa volta, ela assume aí. Obrigado.